Vamos para cá, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Agora pedimos, Pai, que o Senhor conduza, Senhor, o teu filho, o teu servo, que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra, Pai. E nesta noite o teu Espírito tenha liberdade de agir nos nossos corações. Que a porta esteja aberta, Senhor, para que o Senhor entre no nosso coração, para que o Senhor venha cear conosco, Pai, para que o Senhor venha ajeitar aquilo que é necessário ajeitar, curar o que é preciso curar, Pai. E nesta noite o mover do teu Espírito tenha liberdade de edificar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos a tua palavra, Senhor, sendo semeada no nosso coração e frutificando ao seu tempo, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, papai, não o que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. Assim, papai, nós oramos, o mensageiro, o teu filho, o teu servo, pai, pastor Padilha, nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado. Paz de Jesus, irmãos. Deixa eu abrir aqui minha garrafa, porque senão depois eu me atrapalho. Você me ouve assim? Vou fazer uma dinâmica com vocês aqui então. Repete comigo assim, irmão. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Repita comigo. O amor não é um sentimento. O amor é fruto do Espírito. Repita de novo. O amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Então, baseado nos versículos que eu posso citar para você aqui, o primeiro foi 1 João 4,8, que fala que Deus é amor. Depois, o amor é fruto do Espírito, Gálatas 5,22. Depois, o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, né? Marcos 12,28. E isso põe por terra o romantismo que a gente aprende todos os dias em tudo que é canal de comunicação e nas nossas relações. A gente aprende que o amor, ele é um sentimento. A gente aprende que o amor, ele acaba, inclusive. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Alguém dizer para você, mas o amor acaba. Ou o amor acabou. Todo mundo já ouviu falar que o amor acabou, não é? Porém, esse amor que acabou nunca foi o amor. Nunca de fato foi amor, meu querido irmão. Quem nunca teve aqui na adolescência um amor que acabou? Não é? Muitos de nós. E muitos de nós, inclusive, tivemos mais de um amor que acabou. Isso será definido por Platão, né? Lá no conto, no mito do andrógeno, me ocorre agora. Vocês já ouviram falar do mito de andrógeno? O mito de andrógeno acontece quando, nesse mito, né, que é de Platão, que tem, não vou lembrar o nome da personagem agora, mas Platão constrói o mito de andrógeno, onde ele vai falar do amor platônico, né, do amor platônico, que ele é uma força que nos faz buscar por aquilo que a gente precisa. Então, se eu preciso de alguma coisa e eu busco intensamente isso é amor, segundo Platão. E quando eu encontro aquilo que eu preciso, eu não preciso mais. Então o amor acaba, porque só existe amor enquanto eu busco. O amor seria uma procura, uma intensa busca por algo que eu necessito. Isso é um absurdo, porque na verdade até hoje tem pessoas que amam chocolate, tem pessoas que amam laranja, tem pessoas que amam Coca-Cola, ou melhor, tem pessoas que são loucamente apaixonados por Coca-Cola, né? E ainda reproduzem essa expressão, eu amo Coca-Cola, ou eu amo cor-de-rosa, ou eu amo o teu cabelo. Geralmente nós homens falamos isso para nossas esposas, ou quando a gente quer elogiar elas, a gente, eu amei isso que tu fez. Minha esposa fez um carreteiro ontem à noite, que não é a especialidade dela. Ela tem peculiaridades na cozinha fantásticas, mas ela fez um carreteiro ontem que foi apaixonante. E hoje
Eu almocei o mesmo carreteiro que ela fez ontem, né? E aí dei liberdade de me passar um pouco ontem, inclusive, né? Jantei mais do que eu deveria, né? Porque eu estava tão apaixonado por aquele carreteiro. E aí hoje, quando eu almocei, eu quase chorei, lembrando dela e do carreteiro maravilhoso, que me fez lembrar dela, inclusive. Foi quase um platonismo, assim, comer aquele carreteiro. Então, a secularidade, o secularismo, ele vem nos pregando muito isso, que o amor, ele acaba. Então, a gente pode trocar de amores várias vezes por dia. As músicas, principalmente músicas sertanejas, né? Que misericórdia, né? Mas isso desde sempre foi assim, né? Aquele sofrimento absurdo, a busca por aquilo que eu não tenho, e aí quando eu tenho eu não valorizo, né? Quando eu tenho eu não cuido, porque, segundo Platão, esse amor acaba. Então, o que a palavra nos ensina é que o amor não tem como acabar, porque ele é uma pessoa. 1 João 4,8, se quiseres botar para mim no telão, por favor. 1 João 4,8 vai nos deixar isso muito claro. E aí, somente para fixar, porque eu sei que você conhece esse versículo, a gente vai fazer a leitura dele junto aqui no telão. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas de que amor que a gente está falando, afinal de contas? De que amor é esse? A palavra vai nos falar, ou melhor, a tradição grega vai nos falar de 7 amores, na verdade. Mas nós vamos falar de 4, que são os mais comuns. A palavra amor, na tradição grega, não possui apenas uma palavra correspondente, né? É comum que se fale em 4, que nós falaremos aqui. O eros. O eros é o platônico que eu estava falando. É aquele que me move na direção do outro e na busca daquilo que eu não tenho. Então, esse é o eros, é o absurdo, é a loucura de amar e ser insaciável em busca de um amor e de uma satisfação. Depois nós vamos para o storge. Storge é a empatia, é o amor familiar, que na verdade ele nem está explícito na Bíblia, assim como o eros também não. O terceiro seria filia. Filia é a amizade. Filia é a relação que se constrói dentro dessa amizade profunda, verdadeira e sincera. Então é aquilo que me aproxima do outro, é aquilo que me faz rotineiramente construir as minhas relações, inclusive familiares, que faz me sentar à mesa com o outro, que faz ouvir o outro, que faz trocar experiências com o outro. Isso, né, seria a filia. E o ágape todos nós sabemos, né? O ágape é o amor incondicional de Deus, e também a caridade, aquilo que nos sai caro, aquilo que nos custa caro. Eu comentava esses dias, eu acho que com a pastora Nádia, sobre um livro que eu havia lido, o livro chamado O Deus Pródigo. O Deus pródigo, ele nos deu um significado que é pródigo, na verdade, que está a acesso de todos nós. Porém, às vezes a gente não busca as informações que a gente precisa para enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento de Deus. E o pródigo, na tradução, na sua raiz primitiva, pródigo significa aquele que gasta tudo. Aquele que põe tudo o que tem, que gasta tudo, que não tem pudor em gastar. Que foi o que aconteceu, o filho pródigo, né? E o livro, ele faz esse paralelo, inclusive dessa parábola, e ele põe Deus como pródigo, o Deus que gasta tudo por nós. O Deus ágape, o Deus amor ágape, aquele que gastou todas as coisas por nós, que ele é incondicional, que ele não tem limites para expressar o seu amor. Então, de certa forma, voltando ainda, o amor, por não ser um sentimento, nós não precisamos senti-lo. Mas Deus, ele é tão misericordioso, porque ele nos fez tricotômicos, corpo, alma e espírito, e para relacionar-se conosco na nossa alma, para se relacionar, ele precisa tocar nossas emoções, porque nós somos emocionais. Então, o toque do ágape de Deus em nossas vidas, ele nos cura, ele nos impulsiona, ele transforma as nossas vidas de forma inexplicável. O amor incondicional de Deus, ele nos leva a vivermos aquilo que talvez nós não viveríamos. Eu vou dar um exemplo de Pedro. Você conhece aquela passagem tão tradicional de Pedro? Pedro, em João 21, ele
ele encontra-se com o mestre se encontra com eles, né, melhor dizendo. E eles estão reunidos, e depois da ressurreição. Você lembra disso, irmão? Depois da ressurreição. Linda passagem, leia depois, João 21. E Jesus encontra com eles novamente. E aí Jesus olha para Pedro. Você lembra do episódio em que ele negou, né? 3 vezes. E aí eles encontram de novo e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a pergunta que Jesus faz ainda é um pouquinho mais aguçada: Pedro, tu me amas como estes? Como estes me amam? Tu me amas como esses aí, igual a estes? Jesus curando Pedro na sua negação. Mas o que Jesus está perguntando para ele é: Pedro, tu me ágape? E Pedro curiosamente responde para ele: Jesus, eu fileu. E Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde para ele: não, Senhor, eu fileu. E Jesus pela 3ª vez pergunta para ele: Pedro, tu fileu? E ele se entristece em seu coração e diz: sim, Jesus, eu fileu. Mas o que isso tudo significa? Jesus está perguntando: Pedro, tu me ama até que nada mais importe? E Pedro diz: não, Senhor, eu sou teu amigo. E aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama até que nada mais importe? E ele: não, Senhor, eu sou teu amigo. Pedro, tu é meu amigo? Pedro se entristece e diz: sim, Senhor, eu sou teu amigo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus primeiramente cura a dor de Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes, e Jesus interroga ele 3 vezes, dando dimensões diferentes de pastoreio. Inclusive, se você ler o texto, você vai ver que tem aplicações muito diferentes de pastoreio. Na primeira são os cordeirinhos, depois são as ovelhas, depois as ovelhas novamente. Então existe um grau de comprometimento em que Jesus está colocando Pedro: ó Pedro, eu te perdoo por tudo que tu fizeste, porque eu te amo. E o amor de Jesus, então, o ágape de Jesus, resgata Pedro de volta para ele. E Pedro dizendo: Senhor, eu não sou capaz de morrer por ti. Como ele havia dito anteriormente: eu morrerei por ti, Pedro diz antes, quando Jesus é preso. Depois ele nega, depois Jesus cura a sua alma, e quando ele diz: Senhor, eu sou teu amigo, o amor é desenvolvido em Pedro, a ponto que Pedro, segundo a tradição, ele morre de cabeça para baixo. Pedro, então, ele morre por amor, depois de reconhecer que ele não seria capaz por si só. Ele morre por amor a Jesus, mas impulsionado pelo ágape. Quando ele foi atraído pelo ágape, então, não foi na sua própria força, não foi no seu próprio entendimento. Pedro morre por Jesus, depois que ele reconhece que sem o ágape ele não pode nada. Então, a nossa loucura, às vezes, nos faz falar tanta bobagem, tanta besteira, e nos comprometer tão equivocadamente com uma série de situações que nos causam infortúnios. Mas o amor de Jesus, ele é equilíbrio. Ele nos traz para um princípio de maturidade. No grego clássico, ágape se originou como um termo para descrever o amor de pais para filhos. E assim é possível perceber como se tornou uma descrição de amor incondicional. O amor ágape, como escreveu o grande teólogo Tomás de Aquino, consiste em desejar o bem ao outro, independente de laços ou relações. Por isso que em latim o termo naquele mesmo verso foi traduzido por caritas, que deriva de caros, adjetivo que, como equivalente em português, caro, significa de alto valor ou querido. Não foi a cruz que gerou o amor, foi o amor que gerou a cruz. E são essas coisas que às vezes nos passam desapercebidos. Nós queremos um amor arrebatador, e de fato o ágape ele é arrebatador. Mas nós queremos às vezes sentir, e sentir, e sentir, e sentir, e viver sentindo e sentindo. E não há nada de errado em querer sentir, porque nossas emoções
são desestruturadas diante de Deus, diante do seu amor. Mas o Senhor nos chamou para viver por fé, e não pelo que sentimos, e não pelo que vemos, porque o que nós vemos é temporal. O que nós vemos é temporal, e Ele nos chama para uma intimidade um pouco mais aprofundada. Nós fomos alvos do amor de Deus. Coríntios 13, eu gostaria que você abrisse comigo. Eu pedi para vocês abrirem, eu não abri, né? Daí é bonito. Vamos abrir aqui, 1 Coríntios 13. Eu falei primeira, né? 1 Coríntios 13 é o tratado de amor. Todo mundo conhece esse capítulo de ponta a ponta, né? E a gente escreve isso, inclusive, às vezes, para o namorado, né? Para a esposa. Inclusive, tem uma música muito popular aí, que alguns acreditam que Paulo copiou o autor da música, né? Mas é o contrário. Vamos ler? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Símbolo que retine. Na antiga tradição, os cultos eram chamados pelas ruas de Corinto com um símbolo, que era um instrumento estridente, como o latido de cachorro, sabe? Sabe quando o cachorro começa a latir e não para? Às vezes estou conversando com o pastor Wagner no telefone e as minhas começam. É aquela coisa insistente, né? Que eles não param de latir um segundo sequer, e é uma gritaria, e aquilo começa a te incomodar daqui a pouco, e aquilo te irrita, te perturba, né? Isso é a melhor definição do que poderia ser um símbolo que retine. Eles chamavam isso para um culto pagão. Então eles andavam pelas ruas batendo o símbolo e alguns tambores para chamar as pessoas para um culto pagão. Então o que o apóstolo está dizendo é que se eu não tiver amor, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Eu seria perturbador, eu ofenderia as pessoas se eu não tivesse amor. Se eu não tivesse amor, eu gritaria nos ouvidos das pessoas com a minha ofensa. E ele está falando de dons, inclusive. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu falasse línguas estranhas, línguas extraordinárias, coisas que ninguém conhece, se eu falasse tudo isso, e as minhas atitudes, o meu gesto, a minha expressão, fossem como de um cachorro latindo, que incomoda os ouvidos das pessoas até elas não suportar mais, eu seria ofensa e não seria amor. Eu seria ofensa e não seria generosidade. Eu seria meramente ofensa. E os dons e talentos que Deus me deu seriam ofensa nos ouvidos dos outros, se eles não fossem usados com amor. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, o que diz o texto, irmão? Nada seria. De nada me adianta ter dons espetaculares, se eu não tiver o ágape, se eu não tiver a entrega do ágape, eu nada seria. Esse texto ele é constrangedor. Esse texto de 1 Coríntios 13 é de nos colocar de joelho em constrangimento, irmão. Porque ele não pode ser simplesmente lido e nosso coração não ser convertido por Deus. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, que para ele o viver seria, quer dizer, que o morrer seria lucro. E o viver e o morrer, eu me perdi todo aqui, rapaz. Vamos lá de novo. Que o morrer seria lucro.
Mas ele também diz que ele estava dividido, porque eu não sei se eu vou para o Pai e estar com Ele, o que seria muito melhor para mim, estar com Ele, mas eu também preciso estar com vocês, para que vocês cresçam em amor por meio da minha vida. Então eu chego à conclusão, ele diz, que o melhor de tudo é que eu esteja com vocês. Então ele chega à conclusão que ele não é a hora de ele morrer, que ele precisa resistir à morte, que ele precisa resistir os infortúnios da vida e viver o máximo que ele puder em ágape pelo outro, em amor efetivo pelo outro, em entrega da sua própria vida pelo outro, como depois ele vai dizer em 2 Timóteo, quando ele diz, eu já estou sendo entregue como libação, eu já estou sendo entregue como um sacrifício, eu logo vou me encontrar com o Pai. E aí ele completou a carreira, e aí todo o que a gente conhece no decorrer do tema. No versículo 4, e aí no versículo 4 eu gostaria de fazer um exercício. Põe para mim na tela, por favor. Corta para mim aqui, 01. Põe lá no versículo 4 para mim. Esse versículo 4 vale fazer o exercício. É 1 Coríntios 13, versículo 4. Aí. Coloca teu nome no lugar do amor ali, irmão. Eu vou colocar o meu e vou ler, tá? E você coloca o seu. Vamos lá. O amor é paciente. O Alessandro é paciente e bondoso. O Alessandro não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso. Pode ir. Pode passar um. Nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Será que isso é verdade? Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Será que é verdade, irmão? Não é verdade. Volta de novo lá no 4. Agora coloca Jesus ali. Jesus é paciente e bondoso. O Jesus não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso. Vai indo. Nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Vai indo, irmão. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tem mais ainda, eu acho. Jesus nunca desiste, nunca perde, e assim por aí está bom. Conosco dá errado, porque ainda nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Conosco vai dar muito errado, na primeira frase do versículo, né, meu bem? Só quem pode testemunhar ao nosso favor é quem convive conosco. Se Jonathan, tua futura esposa, olhasse para ti e botasse, Jonathan, não é isso, Jonathan, não é aquilo. Que coisa, né? Linda seria, né, irmão? Vai dizer que não seria lindo? Seria lindo. E um dia talvez a gente chegue lá, porque não depende de nós, isso depende muito da relação que temos com o Pai. A superioridade do amor. O que caracteriza a verdadeira espiritualidade é o amor e não os dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era imatura espiritualmente. Conhecemos um cristão maduro pelo fruto do Espírito e não pelos dons do Espírito. No texto em apreço, Paulo diz que o amor é superior ao dom de variedade de línguas, ao dom de profecia, ao dom de conhecimento, ao dom da fé, ao dom de contribuição e até mesmo o martírio, ele fala. Que o amor é superior a todas essas coisas. Do versículo 4 ao versículo 8 que lemos, como podemos descrever as virtudes do amor aqui? Nesse mais importante texto sobre o amor, o apóstolo Paulo nos oferece uma completa definição. Primeiro, o amor é conhecido por aquilo que ele é. O amor é paciente e benigno. Segundo, o amor é conhecido por aquilo que ele não faz. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Sabe o que é não se ufanar, irmã? Se ufanar, alguém sabe o que é? É se encher, né? Estar cheio de ar. Ser ufano é estar cheio de ar. É um balão cheio, explodindo quase. O amor, ele não é cheio de si.
né? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Esse texto, irmão, quando ele fala que não procura seus interesses, eu me lembro de Jesus fazendo sua oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como não foi possível, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Porque ele não buscou o seu interesse, mas sim o interesse do Pai. Então, como que nós aprendemos a amar de fato? Nos relacionando com Ele. Terceiro, o amor é conhecido por aquilo que Ele faz. O que o amor faz, irmão? Segundo o texto, o amor regozija-se com a verdade. Não somente com a verdade que é contrária à mentira, mas o próprio Jesus, porque o próprio Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu me alegro em Jesus, isso é expressão de amor. Se eu me alegro com a verdade contrária a toda mentira, isso é expressão de amor movida por Cristo em nossas vidas. Quarto, o amor também é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada da vida. Porque o amor nos capacita, né, irmãos? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus, ele nos capacita. Então o amor também é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada da vida. Se amamos, nós suportamos, nós cremos, nós esperamos, nós sofremos. Enquanto que a sociedade nos diz que nós não precisamos sofrer, a Bíblia nos apresenta o sofrimento como uma caminhada do crente, como uma negação às vezes de muitas coisas em prol de um amor verdadeiro. Inclusive ele vai dizer: tudo sofre. O amor, quando há sofrimento, ele não acaba. Quando ele tem que fazer, quando ele tem que crer, ele não acaba. Quando ele tem que suportar, ele não acaba. Quando ele tem que esperar, ele não acaba, porque o amor jamais acaba. No versículo 13 ele vai dizer: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Por quê, irmão? Porque nos céus nós não vamos precisar mais de esperança. No céu nós não vamos precisar mais fé. No céu nós teremos o amor de Cristo continuamente repousando sobre nossas vidas. E é esse trilho que nós estamos andando, caminhando para a perfeição. Como o apóstolo Paulo ainda vai dizer, que agora a gente vê como no espelho, está tudo meio obscuro. Mas vai chegar um dia em que nós vamos ver face a face. O amor vai se nos desnudar por completo na nossa vida, na nossa presença, quando estivermos caminhando com Ele na eternidade, meus irmãos. A esperança não precisaremos mais, tampouco a fé. Nós teremos o maior de todos os troféus: o amor incondicional. Mesmo diante de tão grande amor, às vezes nós temos medos. Nós conhecemos o que a palavra nos diz sobre amor. Nós conhecemos de ponta a ponta muitos versículos. Leia depois 1 João capítulo 4, ou leia toda a carta de 1 João. Eu garanto a você que no máximo 30 minutos você lê. Se quiser, você lê hoje antes de dormir. Você leia a carta de 1 João. No capítulo 4 você vai ver um caminho a percorrer pelo amor. E como Cristo fortalece isso em nós. Inclusive o texto vai nos dizer que se nós não amamos, nós não nascemos de novo. Então só quem ama é aquilo que é nascido de novo. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente que vive aí que não conhece Jesus, que ama. A palavra vai nos dizer que só quem é capaz de amar, ágape, é quem já nasceu de novo.
Só é capaz de amar incondicionalmente é quem já nasceu de novo. E essa deve ser a nossa busca. E nós vivemos com medo de perder. Eu tinha muito medo de perder Daniela. Como eu tinha medo. Também eu era um drogado, lacaio, né, irmãos? Eu vivia chapado. E aí, nas minhas loucuras, nas noias assim que eu tinha, eu surtava, né? Meu Deus, e se ela me deixar? O que vai ser de mim? Ela não pode me deixar, essa mulher não pode me deixar, a mulher da minha vida. Achei minha cara metade, como diria Fábio Júnior, né? Achei, e agora, o que eu vou fazer? Não posso perdê-la. E eu vivia com medo disso. Eu tinha medo de morrer. Teve uma profecia uma vez, de uma religiosa, que disse que eu morreria aos 27 anos. Ela me disse uma vez, e eu paguei para ela falar isso ainda para mim. Não foi de graça. Eu paguei e ela me disse, tu vai morrer aos 27 anos e pouco. Tu vai morrer. E eu tinha medo. Quando eu fui fazer 27 anos, eu não dormia, irmãos. Eu ficava apavorado. Meu Deus, e se eu durmo e acordo morto, né? Então, melhor que eu não morra. E eu ficava em pânico. E daí eu começava a me chapar para não dormir. Para que eu não morresse. Que eu não acordasse morto, no caso. Meu avô que uma vez veio com essa. Mas existe uma força tão potente que leva as pessoas a cometerem crimes hediondos e inexplicáveis. A gente vai ler Caim e Abel, mas isso é para uma outra pregação, eu acho. Não vou nem entrar no assunto, não sei nem porque eu citei. Oséias, Sofonias. Bota para mim Sofonias 3, 16, 17, só para ajudar a vida dos irmãos aqui, porque senão a maioria não vai achar Sofonias. Né? A gente não tem dúvida disso. Sofonias 3, botou lá? Isso, querido, olha lá. Sofonias, irmãos. Que isso, rapaz? Coríntios, moço? Até lá em cima está difícil de achar Sofonias. Imagina na Bíblia física. E esse medo que me dava, irmãos, ele me tirava o sono. Não levante a mão, mas quem de você tem medo de morrer? Ou tem medo de perder o esposo, os filhos? Ou de perder um queridão? Ou de perder o pet? Tem gente que morre se perder um pet. Mas é medo, são os medos que as pessoas têm. Medo de pegar uma enfermidade incurável. Medo de sofrer um acidente. Medo de ser assaltado. Medo de roubarem o celular. Não, o celular não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que morre de pensar que vão roubar o celular. Mas o que o Senhor não vai nos dizer? Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, segue. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio, Ele é o Salvador poderoso, Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Preste atenção, Ele acalmará todos os seus medos com amor. E a gente não está falando de amor romântico, deixa ali na tela para mim. Ele está falando de sacrifício, Ele está falando de entrega, Ele está falando da mais perfeita expressão, deixa ali por favor, da mais perfeita expressão de amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. É possível que muitas vezes a gente tenha dado tristeza a algumas pessoas. Eu já dei muita tristeza. Ofertei muita tristeza na vida da minha filha, dos meus filhos, na vida da Dani, da minha esposa amada. Já ofertei tristeza na vida dos meus pais, na vida da minha mãe. Minha mãe já sofreu amargamente tudo o que eu fiz ela sofrer e chorar. Teve uma vez em que, eu já contei isso aqui, talvez eu não lembro, uma vez que ela disse para Dani, ela chamou a Daniela estava ferida, machucada, de algumas agressões que ela sofreu por minha parte, e ela chamou a Daniela e mandou a Daniela me largar. Larga esse cara, esse cara vai acabar com a tua vida, tu não precisa dele para nada. E a Daniela disse que não, graças a Deus. Ela disse que não, porque ela disse que Deus mudaria a minha vida, que ela tinha convicção disso. E eu me lembro de uma vez minha filha, Gabi.
que me disse que havia me perdoado. Ela chegou assim para mim, se eu não falho a memória, ela chegou e disse para mim: pai, eu te perdoo. Perdoe de quê? Né? Perdoe de quê? Perdoo porque eu me lembro do dia em que tu bateu na minha mãe, em que ela bateu a cabeça na janela e sangrou. E ficou um monte de gotinha de sangue no chão, até o quarto, até o banheiro. Eu te perdoo por isso. Coisas que eu nem lembrava. Quer dizer, talvez até lembrasse, mas não que isso tivesse causado tanto sofrimento, tanta dor. Então nós provocamos tanta tristeza na vida dos outros às vezes. A questão é que às vezes a gente só se coloca como vítima. A gente, porque eu sofri, porque me fizeram sofrer, porque acabaram com a minha vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas e quando que a gente vai se colocar na posição de arrependimento? E dizer, eu cometi dores também. Eu também cometi dores. Né? E aí, Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Todas as dores que nós já causamos, Cristo Ele restitui em nós a alegria, e melhor ainda, Ele se alegra conosco. Eu me olhar no espelho hoje e dizer: Senhor Jesus, como que o Senhor pode se alegrar comigo, na minha condição ainda, porque ainda pecamos, ainda erramos, ainda cometemos erros. É porque o amor dele é incondicional, não depende de quem eu sou, depende de quem Ele é, só depende de quem Ele é, não de quem você é, irmão. Aceite o amor de Deus na sua vida, receba o amor de Deus na sua vida e tome uma postura de aceitação, e que todas as coisas que ficaram, acabou. Ele se alegra em vocês com gritos de alegria. Eu fico imaginando Jesus pulando de alegria. Para concluir, existe uma expressão chamada, que eu gosto muito, desde quando eu descobri essa expressão, eu cito ela todo dia de manhã nas minhas orações, que é pericorese. As meninas aqui, os jovens já sabem, porque eu já falei isso aqui umas 20 vezes, eu acho, né? Mas a pericorese é a dança perfeita da Trindade. É a Trindade dançando. Os três se completam. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles se completam. E eles não precisam de nós para nada, para nada, para nada. Eles não precisam do nosso louvor, eles não precisam da nossa adoração, eles não precisam da nossa mão levantada. Eles se completam, eles são perfeitos. E a pericorese diz que existe uma dança perfeita da Trindade. Eles andam compassados, juntos, harmônicos. Não existe desarmonia, não existe desequilíbrio, não existe nada disso. Eles são perfeitos. E na sua perfeição, eles se olham. Deus Pai olha para eles e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não precisavam de nada. Eles criam o homem e colocam o homem dentro da baila, dentro da dança. Eu completo vocês com amor ágape. Eu completo vocês. Vocês não precisam de eros, vocês não precisam de nenhuma outra definição de amor. O ágape está aqui disponível para todos vocês. E eu fico imaginando, meu irmão, eu fecho meus olhos, eu viajo, imaginando a Trindade dançando com uma cena da minha infância, e eu no meio deles, rindo, tocando, e o Pai nos pegando nos braços, nos tirando do chão, e nos fazendo dançar com Ele, uma canção que nós ainda não conhecemos, mas que um dia conheceremos, e ouviremos dos anjos, quando entrarmos na cidade celestial, juntamente com Cristo. E é deste amor restaurador, que restaura-nos sempre, todos os dias, quando existe arrependimento de nossa parte. Eu não sei mais. Vamos orar.
Ah, o teu amor, Jesus. Ah, o teu amor. Oh. Nos revele teu amor. Vamos orar todos juntos. Vem aqui na frente, vamos orar todos juntos, se você quiser, por favor. Jesus, nós somos limitados, sim. E nós precisamos sentir o Senhor, senão nós nos perdemos, nós nos desequilibramos. Mas aumente nossa fé, para que a gente receba o teu amor. Pode vir, irmão, nós vamos orar, os pastores vão orar por você. Venham todos, não fiquem aí. Nós precisamos do teu amor. Nós precisamos receber o teu amor, aceitar o teu amor. Nossa arrogância às vezes não nos permite aceitar teu amor. Nossa arrogância às vezes não nos permite viver o melhor que o teu amor tem para cada um de nós. Vem sobre nossas vidas, amado Jesus, revelando o teu amor incondicional, que não olha para quem nós somos, mas que já sabe quem nós seremos em Ti. O amor que gasta todas as coisas por nos ter próximo de Ti, que não olha nossas limitações, mas que nos impulsiona a aperfeiçoarmos a relação e desenvolvermos a nossa salvação. Esse amor impulsionador, esse amor que nos joga para frente, esse amor que nos faz sonhar com uma nova Jerusalém, esse amor que nos faz sonhar com o dia da tua vinda, esse amor que não é somente para hoje, esse amor que é para a eternidade, amado Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria.